Fala, gente, então hoje eu vou explicar pra vocês como é que dá pra se virar fazendo uma anamnese em inglês, inclusive no momento que a gente não fala inglês assim tão bem, se for o caso, né? Eu, no caso, quando comecei a fazer anamnese, já era personal trainer aqui na Austrália, mas também não significa que eu sabia todas as lesões e tudo. Então teve algumas formas que eu fazia, tinha algumas coisas que eu falava pra tentar entender melhor, ou então pra ganhar tempo antes de eu começar a escrever um programa pro cliente ou pro aluno, até eu poder pesquisar mais sobre aquela condição se eu não soubesse ali na hora, né? Porque também, às vezes, como professor de educação física, a gente tem que entender algumas patologias, algumas lesões, mas a gente não é obrigado a saber tudo que aparece na nossa frente. Em inglês, a gente tem que encarar da mesma forma. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente quer saber numa anamnese? A gente quer saber as injuries, né? Injuries que o nosso aluno tem ou teve no passado, né? Porque muitas vezes o nosso aluno teve uma cirurgia de joelho, vamos dizer, 4 anos atrás, que ele fez a fisioterapia, mas nunca desenvolveu um trabalho de força mais específico depois da fisioterapia. Então, o que a gente faz? A gente tem que saber das injuries. Do you have any injuries, né? Então a gente fala, do you have any injuries? Do you have any injuries? Daí a gente vai tentar entender as injuries. E daí nas injuries tem aquelas que a gente quer saber que são mais importantes, né? No caso, assim, do you have any injuries on your joints? Né? Joints, como eu falei no outro vídeo, joints vão ser os ligamentos, né? E geralmente nos joints eu falo ankle, knees, hips, lower back, upper back, shoulders, elbow or wrist, né? Any injuries on your joints, né? Então são essas as keywords aqui, né? Outra coisa que a gente tem que saber, other than injuries, né? Porque as injuries é o seguinte, no momento que eles te falam o que é, tu tem que tentar identificar. Por exemplo, se eles falam que tem uma dor, I have pain on my knee, aí tu tem que saber tentar identificar what kind of pain, né? What kind of pain. Aí tu tem que saber entender, porque às vezes o cliente ele vai saber te explicar tudo sobre, inclusive, o nome da condição que ele tem. Às vezes eles só identificam que é uma dor. É uma questão de tentar traduzir o que ele está falando para uma condição que a gente já tem mais familiarização. Tu tem que entender se eles têm injuries on the joints, né? Fora qualquer outra condição também. Por exemplo, se a pessoa diz que tem uma dor na lombar, seria uma lower back pain. Mas a lower back pain comes from an injury or comes from sedentarism, que é o sedentarismo, né? Tem que ter esse discernimento, né? Então, às vezes, não precisa saber muitas palavras ou falar um inglês tão fluente. Se a gente conseguir encaixar uma palavra aqui e ali, a gente já consegue tirar bastante coisa do aluno. Isso é no caso, se tu aparece no Brasil algum aluno estrangeiro que tu tem a oportunidade de trabalhar com. Uma vez lá na zona sul de Porto Alegre, lá longe, tinha uma academia de bairro e uma academia que só ia mais uma velharada, assim, pessoal da terceira idade. E daí tinha esse australiano que ia lá, o nome dele era Scott, e o Scott ele só conversava comigo, porque eu era o único que falava inglês. Mas enfim, isso eu tô falando lá de Porto Alegre, lá na Zona Sul, sempre tem um gringo aqui ou ali, né? Outra coisa, além das injuries aqui que a gente tem que entender que tipo de exercício a pessoa fez no passado, né? Então uma coisa que eu pergunto bastante aqui para os meus alunos é o past exercise history, né? Past exercise history. What's your past exercise history, né? E daí a gente consegue se a gente consegue entender as lesões e a experiência com o exercício que aquele aluno tem no passado, a gente consegue entender algumas coisas que já dá para fazer. Porque mesmo que tu não saiba todo tipo de problema que aquela pessoa tenha tido no passado, se a gente conseguir ter um frame, né, uma estrutura do que eles tiveram de termos de dor ou lesões de uma forma geral, a gente já consegue entender alguns tipos de exercícios que a gente consegue fazer de forma básica e daí ver como é que eles se sentem fazendo aqueles exercícios, porque muitas vezes é isso aí que a gente faz, né? O aluno tem uma certa lesão, a gente tem um protocolo. Porém, aquele protocolo, quando a gente aplica, a gente tem que entender se o aluno vai sentir dor fazendo aquele movimento ou não. Por exemplo, alguém que tem uma reabilitação de joelho feita 4 anos antes e eles têm um joelho fraco, a gente
pode arriscar um agachamento, tem que ver como é que o aluno vai reagir, né, com aquilo, não tem problema nenhum. Mas agora, se existe uma tear, né, uma tear no ligamento do joelho, que é uma tear, seria uma ruptura, bom, daí tu não tem muito movimento que tu possa fazer, né? Então é esse tipo de coisa que dá pra pegar e não precisa do maior inglês do mundo pra fazer, né? Pra se entender. Mas no momento que tu consegue entender as injuries nas joints do aluno e consegue entender o past exercise history do aluno, aí tu já tem um bom embasamento para conseguir escrever um programa básico. Às vezes é um programa básico ali, um push, pull, upper, lower, né? E aí tu já consegue instruir de uma forma geral o aluno, porque eu conheço muita gente que trabalha, inclusive estava falando com um amigo meu de São Paulo, ele trabalha numa academia onde tem o total de personagens registrados naquela academia são 2.000 personagens e ele não conhece nenhum que fala inglês, só ele. E ele é o cara que cobra R$200 a hora e consegue treinar os gringos que chegam ali, né? Mas aquele gringo que chega ali, tu não vai conseguir treinar ele se tu não estiver preparado, né? Então aqui já te dá uma luz para um básico. Claro que isso aqui não é suficiente para tu ir lá e sair treinando qualquer um que fala inglês só, né? Mas tu começa já a ter uma noção que tu precisa saber bem das injuries nas joints, tem muito mais que dá para desenvolver daqui, e saber do past exercise history que o aluno tem, para então daí tu estabelecer ali talvez um programa básico de treino, e logicamente que daqui a gente tem e deve desenvolver uma conversa um pouco maior, mas a conversa começa nesse frame aqui. Daqui tu vai afunilando, entendendo melhor, porque chances are que o aluno não tem nenhuma injury, né? Ele tem as joints tranquilas, ele não tem nenhum problema ligamentar. E às vezes até tem um bom past exercise history. Então é um aluno que tu já começa com bem menos restrição, né? É um aluno que, se tu entendeu e passou nisso tudo aqui, né? Então tá, beleza, agora eu posso passar a treinar o aluno direto. Agora, se daqui a pouco o aluno diz que tem um monte de injury e tu não tá confortável com aquilo, bom, daí de repente daí tu passa para outra pessoa ou tentar traduzir melhor o que ele tá falando, né? Mas, gente, é por aí. Inglês é uma coisa que tu começa pelo básico e vai afunilando e vai indo atrás e começa a entender melhor como é que as coisas funcionam, como é que as coisas são faladas quando a gente fala de uma linguagem mais técnica, de uma área específica, como é o caso da educação física e do personal training, tá? Então aqui já tá um geralzão, espero que tenham gostado, a gente se fala na próxima aí, fica um abraço, e se tiver mais alguma curiosidade ou quiser saber mais alguma coisa específica de como se fala, bota aí nos comentários que a gente clarifica aqui para todo mundo, para ficar certinho, para a gente conseguir evoluir no inglês e poder de repente dar aula de inglês, por que não? Um dia eu tive esse sonho e hoje eu consigo, mas para a gente conseguir se ajudar aí, beleza? Um abraço, tamo junto!